Bom, quero falar com vocês hoje sobre mais um padrão então, que vemos Gideão quebrando. E esse padrão vai falar sobre o altar que precisa cair. Em Juízes, capítulo 6, no versículo 25, Deus dá a Gideão uma instrução clara, mas desafiadora: derrubar o altar de Baal que pertencia ao seu próprio pai. E não apenas derrubar, no lugar daquele altar, ele deveria então erguer um altar ao Senhor. Não era apenas uma ação simbólica, mas sim uma ruptura direta com um padrão familiar, cultural e espiritual que já estava enraizado há gerações. Gideão então decide obedecer novamente, ainda que com medo. Ele age durante a noite, mas ele não deixa de fazer exatamente aquilo que Deus havia pedido. A atitude de Gideão, ela revela algo muito mais profundo. Nós podemos entender aqui que a coragem, ela não é a ausência de medo, mas sim a decisão de agir mesmo apesar do medo. O medo, ele não te paralisa, mas você continua e você faz o que precisa ser feito apesar dele. E foi isso que Gideão decidiu fazer. E ao destruir o altar de Baal, Gideão ele marca o início de uma nova história. Ele escolhe não perpetuar um ciclo que já não produzia vida, nem direção, um ciclo que não dava respostas. Em vez disso, ele decide confiar em Deus e alinhar as suas ações com essa fé. Quantas vezes também nós permanecemos presos a padrões que já não fazem nenhum sentido? Pare e reflita. Há hábitos, crenças e comportamentos que herdamos, seja da nossa família, seja da cultura ou até mesmo da religiosidade. E nós acabamos por seguir repetindo este padrão, mesmo quando nós percebemos que eles já não nos levam a lugar algum. É simplesmente o fazer por ser o conhecido, por alguém já está fazendo, então eu apenas vou continuar. E Gideão, ele começa quebrando esse padrão quando ele para de fazer o que todos estavam fazendo. Ele então aqui decide obedecer a Deus e quebrar este padrão familiar, porque era aquilo que o pai dele fazia, padrão da cultura, porque se você ler o texto, você vai perceber que os homens vieram atrás dele e isso poderia ter custado a sua vida, ou até mesmo da religiosidade, porque a religiosidade, ao invés de nos aproximar de Deus, ela acaba por nos afastar dele, porque Deus não quer que nós venhamos repetir sempre a mesma coisa, mas Deus quer corações sinceros, quebrantados e que o busquem com inteireza e com verdade. E é isso que Gideão entende, ele decide então colocar em prática. E com essa atitude, Gideão nos ensina que romper com estes padrões pode até ser desconfortável e arriscado. Pode até gerar uma incompreensão, resistência e confronto. Mas também pode ser o começo de uma vida mais autêntica, alinhada com aquilo que Deus deseja para nós. E eu quero te convidar hoje a refletir exatamente sobre isso. Os altares que ainda permanecem de pé na sua vida. Você já pensou sobre isso? Quais são eles? Quais são esses altares que vieram sendo construídos? Quais são esses altares que ainda permanecem de pé em sua vida? E o que é que precisa ser derrubado para que algo novo possa ser construído? Talvez o primeiro passo que você vai dar não seja nada grandioso. Talvez você vai fazer isso sozinho, consigo mesmo, enquanto ninguém está vendo. Mas ainda que não seja grandioso, ele precisa ser intencional, ou seja, precisa ser com a verdade do teu coração. Precisa ser com a tua intenção de obedecer a Deus, ainda que com medo,
Porque essa certeza de estar fazendo o que Deus pede, ela nos dá essa coragem. Ela nos faz avançar, mesmo que com incertezas. Lembra que Deus ele mandou o profeta Samuel falar para Saul que ele tinha mais prazer na obediência do que no sacrifício. Muitas vezes estamos sacrificando muito e não estamos obtendo o resultado, porque estamos fazendo da forma errada. Não aquilo que Deus nos pediu, mas aquilo que para nós já está cômodo, aquilo que para nós já é conhecido. E não estamos dando esse passo intencional de obediência a Deus, que foi o que Gideão fez. E ainda que de uma forma singela e simbólica, ele decidiu romper com aquele padrão. Porque toda transformação começa com uma decisão de permanecer no mesmo padrão ou de ter a coragem para viver algo novo. Já pensou sobre isso? Quero deixar essa palavra ao seu coração, que nós estamos dispostos a sacrificar para que possamos, então, viver essa vida verdadeira, plena e obediente a Deus. O que você está disposto a sacrificar hoje? Existem altares na sua vida que precisam ser derrubados. Existem padrões que precisam ser sacrificados. Eu quero deixar essa reflexão ao seu coração. Eu queria que você comentasse aqui embaixo. Que altar você está derrubando? Que padrão você está sacrificando? E este é o início de uma nova vida, plena, abundante e verdadeira em Deus. Pense nisso. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão.